Mayra Nogueira, né? Hoje tratando sobre inteligência artificial e acolhimento em saúde mental voltado para as mulheres. Ela conversa com a cientista de dados Samira Nogueira. Sobre elas, vozes que inspiram, histórias que transformam, com Mayra Nogueira. A startup maranhense Daia desenvolve uma solução com inteligência artificial voltada ao acolhimento em saúde mental, com atenção especial às mulheres e aos fatores sociais e culturais que podem afetar a saúde emocional. Aproveitando essa iniciativa, o quadro Sobre Elas recebe hoje Samira Nogueira, cientista de dados e fundadora da Daia, para um bate-papo sobre tecnologia, saúde mental e os desafios enfrentados pelas mulheres. Samira, bom dia, seja bem-vinda ao quadro Sobre Elas. Como surgiu a Daia, Samira? A percepção do impacto de gênero no desenvolvimento de problemas de saúde mental começou, na verdade, aqui no Brasil. Eu, quando adolescente, eu tive algumas situações de abusos e assédios, na qual eu entendi que ser uma mulher vulnerável me tornava mais sucinta a isso. E quando eu fui para Lisboa estudar o meu mestrado, foi que isso ficou mais claro para mim. Então, eu morava em uma república com outros estudantes de diversas nacionalidades, homens e mulheres, e eu percebia que com os meninos, não todos, eu era sexualizada, eu era vista como um objeto, mesmo eu não agindo para ser sexualizado. Então, eu não usava roupas vulgares, eu não apresentava vulgaridade, eu era uma estudante de mestrado, trabalhava e tudo mais. Então, eu entendi que eu era estereotipada, especialmente por eu ser uma mulher brasileira, mesmo sem a pessoa me conhecer, a minha própria identidade. Então, eu entendi que ali havia uma percepção do outro sobre mim mesma, que às vezes era errada, por uma questão de característica de gênero. E isso fez eu entender como é que esse impacto, como é que a percepção do outro, por a gente ser mulher, acaba influenciando no desenvolvimento de problemas de saúde mental, e foi ali, a partir desse estudo, que eu comecei a desenvolver a ideia da Daia. De que forma essa tecnologia pode ajudar mulheres que enfrentam ansiedade, depressão, violência doméstica ou outras situações de vulnerabilidade? Muitas mulheres, elas não percebem que elas estão numa situação de adoecimento. Então, por exemplo, muitos problemas de relacionamento acabam gerando questões de ansiedade, de depressão, de violência doméstica, mas a mente, né, o cérebro está tão acostumado com aquela situação que, para ela identifica aquele sofrimento como normal. Então, questões de traumas passados, situações passadas, por exemplo, se ela viveu numa casa que teve essa característica de sinais de abusos emocionais e ela conseguiu conviver com aquilo, né, isso não se tornou muito consciente para ela, fica gravado no subconsciente. Então, ela entende que aquela relação ali é normal. Isso nós estamos falando de relacionamento afetivo. Então, quando ela entra no novo relacionamento afetivo, o cérebro dela vai entender aquilo como normal. Então, ela não tem essa consciência de que aquele problema que ela pode estar passando tem uma relação a ver com questões passadas ou questões ali que estão no seu subconsciente. Então, a IA, ela vai ajudar a mulher, e a gente atende homens também, mas aqui focando em mulheres, a identificar, a se tornar consciente, a se tornar mais claro a causa desse problema, para que ela possa começar ali a enxergar e tratar ele de uma forma mais prioritária. Samira, em relação à inteligência artificial Daia, que funciona pelo WhatsApp, realiza uma escuta inicial, como essa ferramenta pode ampliar o acesso das mulheres à informação e ao acolhimento, principalmente para quem tem dificuldade de buscar ajuda? A sociedade, em geral, tem muita resistência em buscar soluções de cuidados em saúde mental. E aí, aqui falando especialmente sobre mulheres, nós temos uma característica de resiliência, de buscar o perfeccionismo, de nós sermos a melhor versão de nós mesmas. Mas acaba que a gente se exige demais, quando a gente deveria ter mais autocompaixão. Então, a IA, não só a IA, né, que a gente faz
ações integradas de palestras, workshops, rodas de conversas, visa justamente conscientizar e sensibilizar para que essa mulher ela entenda que ela não precisa ser perfeita em tudo, que está tudo bem ela errar, né? Que às vezes a mulher é cobrada também pela sociedade, pela comunidade, família, companheiro, enfim, ou companheira, para que ela seja perfeita, e quando ela erra, vem um julgamento muito forte. Então, esse medo também do julgamento acaba fazendo com que essa mulher exija muito de si mesma. E quando ela erra, quando ela não consegue entregar 100% em todos os dias, e que está tudo bem, que é um ser humano, ocorre uma culpa muito grande. Então, nossas ações, juntamente com a IA, visam trabalhar essa percepção de autocompaixão e autoaceitação. Samira, além da tecnologia, você também precisou enfrentar os desafios de empreender e ocupar um espaço ainda marcado por desigualdades para as mulheres. O que essa trajetória representa para você e que mensagem você deixaria para outras mulheres que querem empreender e transformar suas realidades? Falando especificamente sobre iniciativas voltadas para o público feminino, eu encontrei na comunidade, né, em outras mulheres, um impulsionamento para que a nossa solução, a nossa empresa, a nossa startup, pudesse alçar voos maiores, né? Então, quando elas entendem, quando elas conhecem e se reconhecem dentro dessa perspectiva, elas acabam também abrindo novas possibilidades, oportunidades, para que a empresa e a solução ela possa ser conhecida por mais pessoas. Mas também há mulheres que não têm essa consciência, que também entende que isso não impacta elas na sua realidade, mesmo que isso interfira, influencie de forma indireta. Então, entender e aproveitar, dar as mãos como comunidade, para que a gente possa impulsionar outras mulheres a estar nesse ambiente empreendedor e também a liderar, para que a gente possa fazer de um mundo um pouco mais saudável. E aí a Daia, junto com a Dayana, elas vêm justamente proporcionar isso. Então, se você não quer ser julgada, se você quer ter privacidade absoluta, às vezes você está com um problema que você tem vergonha de compartilhar com amigos, com familiares, enfim, que você tem medo do julgamento, pode acessar a Dayana, tá? Que ela vai ali, não vai ver julgamento nenhum, mas vai ver um direcionamento para que você possa ali entender com clareza como tratar essa sua situação. Conversamos com Samira Nogueira, muito obrigada pelas informações e pela sua presença aqui no quadro Sobre Elas. E obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Estamos de volta na próxima terça com mais um Sobre Elas, aqui comigo, Mayra Nogueira. Fique ligado na 106, 40 anos de talentos no ar. Sobre Elas, vozes que inspiram, histórias que transformam, com Mayra Nogueira.